Eu comecei fazendo, eu tinha recém-casado e ainda trabalhando na Editora Abril, eu comecei fazendo o jornal Libertação, da Ação Popular. Fazia isso com o Carlos Azevedo e a minha mulher, a Yolanda Russac, que é uma grande fotógrafa, todos conhecem. Ela datilografava, a gente fala em stencil hoje, as pessoas não têm a menor ideia do que seja. Mas era um sistema de impressão para nós que fazíamos oposição ao regime na época, era a única impressão possível, porque ela era absolutamente portátil, você podia fugir da polícia com a impressora. Eles fizeram umas perguntas bobinhas. Não bateram? Não, um pouco aquela ameaça de tipo, se é mais psicológica do que física, né? Você não sabe onde está se metendo. E eu dizendo sempre para eles, olha, eu sou só um desenhista, eu desenho o que me mandam fazer, eu não tenho nem consciência. O que é isso? Vocês estão... Entendeu? Aí eu me fiz de desenhista a Vera, né? Aquele que faz o que mandam fazer. Então lá era conveniente ser o bobalhão que não estudou e que não sabe o que está desenhando. Tal. E isso colou. Colou porque o cara falou, é um idiota e tal. Não vale nem a pena pegar para bater, porque não sabe nada. E o Sérgio Vieira da Mota nos ajudava na obtenção de recursos e tal. Ele montou a Difusão, que era uma empresa que produzia espetáculos teatrais. E inaugurou com Morte Sem Sepultura. Entregou a direção para o Fernando Peixoto. Quem é a peça? A peça é do Sartre. E é uma história passada na Resistência Francesa. Enfim, tanto que eu fiz aqui o soldado com a suástica e tal. Bom, esse cartaz, ele tinha uma relação direta com a tortura no Brasil, porque ele é um pau de arara. E um dia eu recebi o telefonema do Sérgio Mota dizendo, eles estão recolhendo o pôster lá no Della Costa, no Teatro Maria Della Costa. E aí, vamos para lá, fomos para lá, e o Sérgio dizendo... Mas esse texto é de um filósofo francês. Falando para a polícia? Para os dois policiais que estavam lá. E dizendo, mas isso passa durante a Segunda Guerra, não tem relação nenhuma. O cara disse para nós, com a maior cara de pau, disse, Segunda Guerra, que nazismo nem nada, pau de arara é uma invenção nossa. E recolheram o cartaz, né? Só que o Sergião era muito mal criado, assim, ele era muito durão. Recolheram, levaram os 1000 cartazes, ele mandou fazer mais 500 e o cartaz circulou. E evidentemente conhecia o Raimundo, né? O Gasparian eu não conhecia, mas o Raimundo, ele me procurou e disse assim, Elifas, nós vamos fazer um jornal de oposição ao regime, vamos fazer uma coisa no formato Pasquim, mas é um jornal político de oposição ao regime. Eu falei, tô dentro, vou nessa. E eu fiquei quase um ano saindo às sextas-feiras aqui da Abril, pegando a condução possível, a que tivesse. Às vezes fechava o aeroporto, às vezes ia de carro, mas eu não dormia às sextas-feiras. E eu carregava comigo um bando de loucos voluntários para fazer a arte e às vezes texto do jornal, enfim. O Tarek de Souza, por exemplo, era um voluntário que assumiu a editoria de cultura, vamos chamar assim, do jornal. Como é que foram as reuniões de formatação do jornal? Capa, como é que vai ser? Tem artigo? Olha, nesse caso, eu fiquei bem à vontade, porque o Fernando Gasparian, que era, vamos dizer, o mecenas da história, mas ao mesmo tempo um empresário brasileiro muito prejudicado pelo regime,
Ele era muito educado, muito cavalheiro. Raimundo também é uma pessoa muito competente e tal. Eles deixaram um pouco na minha mão isso, sabe? Olha, eu já tinha uma boa experiência, já tinha feito Projeto de Placar, História da Música Popular, tinha dirigido um grupo de fascículos femininos, incluindo o Bom Apetite, que vendeu 1 milhão de exemplares por semana. Eu era o diretor de arte, quando não tinha alternativa eu mesmo fazia os desenhos e levei o Loredano para lá, porque como eu estava dizendo para vocês, eu percebi que a ilustração era a salvação. Primeiro porque era PB, numa gráfica pobre. Aí eu digo assim, vamos recuperar a ilustração. E deu certo pra caramba, porque primeiro, os ilustradores não tinham mais espaço na grande imprensa. Eu os chamava para desenhar lá. O Rubens Grillo, gravador, cara, fazia em madeira aquilo, foi lá me pedir para publicar. Ele até hoje diz que eu sou o pai artístico dele, porque foi o único louco que eu encontrei que resolveu publicar uma xilogravura. Porque quando ele chegou com a obra magnífica, o cara é um gênio, mas eu falei, Grillo, mas você faz numa semana um desenho? Ele disse, não, eu faço em menos. Aquela coisa toda detalhada. Era eu, o ilustrador, enfim, eu responsável por uma porção de desenhos e capas, etc. Alguns colaboradores que eu levava daqui, Alcindo Cruz Maciel, esses moleques todos que eram na época, Angeli, Laerte, Chico Caruso, Paulo Caruso, eram todos colaboradores, né? Bom, eu sou meio responsável por esses malucos todos. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. O jornal Opinião começou a ficar muito marcado pelas características gráficas. Esse é um desenho do Loredano feito às pressas, porque vetaram um desenho do Jack Stewart, e o Loredano fez uma coisa que ele nunca fez antes, que era um tipo de desenho mais carregado, tal, mas isso foi feito em 10 minutos, 15. Vinha com puta carimbo em cima, vetado, pá! E aí eles tinham que fazer? Fazia qualquer outra coisa, ou punha a tarja preta, se tivesse tempo, ou se tivesse tempo fazia uma outra ilustração. Então muitos desenhos não são bons. Nessa exposição que me fez em homenagem o Museu da Resistência, agora aqui no DOPS, eu disse isso num documentário para a Globo News. É claro que os desenhos não são bons, porque um desenho desse, eu tinha feito uma capa, em 2 dias eu fiz. Eu me dediquei eu me dediquei a esta capa, etc. Tal, voltou vetada. Aí o que eu tinha que fazer? Por isso é que eu digo, tinha que resolver do jeito que desse. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente fiz isso que está aqui, né? Porque eu fiz só um perfil, dupliquei no fotolito e meti uma foto no meio. Isso é o que eu podia fazer em 1 hora, para poder o jornal circular. Agora, a outra capa, onde tinha um índio mais combativo, mais altivo e tal, esse desenho foi vetado. Então não adianta eu hoje ficar, mas esse desenho é ruim, ou qualquer outro aí, enfim. Não, era o que era possível fazer. Eu apanhei bastante por causa disso, porque... Conta um pouco essa história aí. O Dom Paulo ia celebrar a missa para o Alexandre Vanucci, um estudante morto pela polícia, e nós ficamos de fazer a matéria. A matéria, ela foi censurada, claro. Mas eu fiz na redação o desenho atrás do Dom Paulo e mostrei para o censor. E eu tinha direito
a uma cor na gráfica que era a gráfica do Brasil Herald, uma grafiqueta na Lapa. Eu tinha direito a uma cor cuja famosa era feita no papel vegetal, porque não tinha nem fotolito para fazer. Eu pegava o meu desenho, que eu já fazia no tamanho da capa, que não tinha outro recurso, e aplicava uma cor no vegetal, porque eu tinha direito a uma cor. Todas as capas tinham um fundo. E o sensor ficava na boca da máquina, esperando rodar. Isso já no sábado à noite, que segunda-feira a gente tinha que estar nas bancas. Quando ele viu o cardeal vermelho, ele já saiu me batendo. Como bater? Batendo, me dando tapa. Sensor? Ele se sentiu traído porque ele não viu o vermelho. Ele viu só o traço em preto na redação. O que era? Uma fobia com o vermelho? Não, ele achou que a capa ganhou uma importância que ela não tinha em branco e preto e se sentiu traído por ignorância. O que ele fez? Ele achou que eu fiz uma sacanagem com ele. Eu mostrei uma coisa para ele aprovou, e na gráfica saiu outra em vermelho, muito mais agressiva, e etc. E ele já saiu me batendo, eu saí correndo. Eu tive a sorte, a grande felicidade de ter encontrado pelo caminho uma porção de gente muito legal que, ao mesmo tempo que me incentivaram, me ensinaram, me deixaram um legado de dignidade, de honradez. E eu não tenho vergonha de absolutamente nada do que eu fiz, e eu não me envergonho de tudo que eu conquistei. Eu sou uma pessoa vitoriosa, eu sou uma pessoa da qual eu me orgulho hoje. Me emociona porque todos conhecem a minha história e todos sabem no que poderia ter dado. E se ela deu nisso, é graças a um grande empenho que eu tive, a um grande esforço que eu fiz, aos grandes amigos que eu encontrei pelo caminho, aos grandes mestres, e mais recentemente a minha recuperação, né, que é para mim uma vida nova e a possibilidade de viver com um pouco mais de qualidade e os poucos anos que ainda me resta viver. E de todos os outros eu me perdoei.